Doutor Wilson, no começo do ano, a Justiça de Coroatá determinou uma medida provisória que pedia a exoneração de todos os professores contratados. O município teve um prazo de 120 dias para cumprir essa ordem. Caso contrário, também pagaria uma multa diária de 2.000. A Prefeitura conseguiu reverter essa semana que passou e conseguiu derrubar essa medida provisória. Fala um pouquinho desse processo, que na verdade foi uma vitória para o governo do prefeito Luiz Filho. De fato, bom dia, Antônio Silva, e a todos que nos assistem, e ao povo de Coroatá de modo geral. Nós estamos vindo a público para prestar contas, né, das atividades que a Procuradoria tem feito, sobretudo no aspecto da defesa dos interesses da coletividade. No que concerne a essa medida liminar, de fato, ela foi deferida no início do ano, em março deste ano, em que o juízo de Coroatá, representado pela magistrada, determinara, a pedido do Ministério Público, a exoneração de todos os professores que tinham contrato, que possuem contratos com o município. Se você for pegar hoje, no total, nós teríamos 300 professores fora da sala de aula, o que representaria um universo de 9.000 alunos, cerca de 9.000 alunos, sem aulas. Isto, em percentuais, significaria que 74% das escolas da zona rural fechariam as portas porque o número de professores efetivos que nós temos no município não daria para suprir essa lacuna. Então, dado as peculiaridades deste caso, o município de Coroatá, representado pela Procuradoria, e resignado, nós entramos com recurso junto ao Tribunal de Justiça, expondo, com todo respeito ao juízo de Coroatá, mas expondo o equívoco daquela decisão, porque naquele momento nós sequer fomos ouvidos, o que representou uma violação ao artigo 2º da lei que trata da concessão ou não de liminares contra a fazenda pública, de modo que o tribunal vergou-se aos nossos argumentos e, há mais ou menos 3 dias, cassou a liminar que mandava demitir os professores contratados e manteve, assim, a regularidade dos serviços essenciais, porque até então nós tínhamos esse problema para ser resolvido. Nós havíamos entrado com o recurso, porém nós estávamos aguardando a decisão do Tribunal de Justiça. Até que essa decisão veio, foi uma decisão favorável, então é uma vitória para os professores de Coroatá e a garantia aos pais desses alunos de que ninguém ficará sem aula. Cumpre-se aqui também o preceito constitucional, segundo o qual todos têm direito a uma educação gratuita e de qualidade. Naquele momento, nós avaliamos que a decisão era equivocada, que iria causar uma grave lesão à ordem pública, à ordem jurídica e à ordem administrativa, de modo que nós ingressamos com recurso e o tribunal prontamente e de maneira sensata cassou a liminar da Justiça de Coroatá em benefício do povo coroataense. A gente sabe que todo administrador que chega na Prefeitura de Coroatá sempre faz isso, recontrata os professores. A gente sabe que o certo é fazer um concurso, mas se não fizer essa contratação de imediato, há um caos na educação. E essa denúncia partiu de quem? Formada de quem? Para que o Ministério Público pudesse tomar essa decisão? Foi uma representação interposta, formulada junto ao Ministério Público Estadual, encabeçada pelos vereadores de oposição e assistida pelo presidente do Simproem, Sindicato dos Professores de Coroatá, presidida pelo vereador Reginaldo. Ele assistiu essa representação. É bom que se diga que o Sindicato do Professor Reginaldo, não sou eu que digo, são os registros do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho, não possui legitimidade para representar a categoria, porque não tem registro no Ministério do Trabalho. E, assim sendo, sequer pode ir a juízo defender os interesses dos professores. Então, professores, saibam, senhores, que o Sindicato do Professor Reginaldo não possui legitimidade para representar a categoria, porque não está registrado no Ministério do Trabalho, em franca violação à súmula 677 do Supremo Tribunal Federal e, portanto, é um sindicato que não possui qualquer legitimidade para atuar no município de Coroatá, até que se regularize.
Se a prefeitura tivesse atendido, doutor, a determinação da justiça, da medida provisória, o tamanho do problema que a educação de Coroatá poderia ter? O dano seria, de certo modo, irreparável. É um dano que não tem nem como você mensurar. Primeiro, nós teríamos um abalo na economia, né? E uma violação à dignidade das pessoas que têm direito ao trabalho, como os professores, ainda que de forma temporária. Nós teríamos 300 professores literalmente demitidos dos quadros da administração, e são pessoas que contribuem com a educação de Coroatá, que foram nomeados por um critério técnico, porque foram submetidos a um seletivo. Segundo, nós teríamos um caos na ordem pública e na ordem administrativa, uma vez que mais de 10 mil alunos, dentre eles a grande maioria da zona rural, estariam fora da sala de aula, o que representaria uma ruptura do calendário escolar, e isso certamente não seria reposto. Significaria, em curta análise, dizer que o ensino ficaria prejudicado em detrimento do interesse público. E, portanto, penso eu que a decisão do tribunal foi acertada, acolheu um recurso da Procuradoria e, visualizando a situação em concreto, decidiu por bem cassar a liminar da Justiça de Coroatá, dando a proteção necessária aos filhos dos coroataenses, mas também aos educadores que compõem a rede pública municipal de ensino.